Queridos irmãos, queridas irmãs, a parábola que acabamos de escutar do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, é uma dessas parábolas que, a verdade, é que não precisam de grandes explicações, que são um tanto quanto evidentes em si mesmas. Jesus conta a parábola, e o Evangelho deixa isso muito claro, para insistir no fato de que é preciso rezar sempre, sem desistir. E conta a história, dessa viúva que vai ter com um juiz que não respeitava nem a Deus, muito menos os homens. Porém, pela insistência daquela pobre viúva, acaba lhe fazendo justiça. Se não por outra coisa, por medo que a viúva lhe desse uns tabefes na cara. Pois bem, Jesus conclui: se até mesmo um juiz iníquo, injusto, que não respeita ninguém, é capaz, pela insistência de uma pessoa, fazer-lhe justiça, quanto mais Deus, que é misericordioso, que é nosso Pai, há de escutar os clamores de seus filhos, e Jesus diz de modo muito direto: será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça depressa. Portanto, a mensagem é mais do que clara. É preciso perseverar na oração. Mas aí, diante dessa mensagem tão clara, tão óbvia, alguém, e não sem razão, poderia perguntar-se: sim, é verdade, eu entendo isso que Jesus disse e gostaria que isso fosse verdade. Porém, às vezes, a minha experiência é que, mesmo pedindo com insistência a Deus, eu não vejo resultado nos meus pedidos. Parece que Deus é mais surdo do que aquele juiz iníquo da parábola de Jesus. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que façamos algumas reflexões para entender o que é que pode estar acontecendo. Em primeiro lugar, é preciso que nós nos façamos uma pergunta muito honesta: se nós não concebemos, às vezes, a Deus como uma espécie de gênio da lâmpada. Um ser poderoso que é capaz de realizar os meus desejos, os meus caprichos. Mas não mais do que isso. Simplesmente um resolvedor de problemas ou alguém que sacia fantasias. Queridos irmãos, queridas irmãs, a oração não é para isso. Deus não é um resolvedor de problemas, Ele é meu Pai. E muitas vezes, como um bom pai e uma boa mãe, que nem sempre pode escutar e saciar os pedidos de seus filhos pequenos, talvez não tão pequenos, mas que pedem coisas absurdas, que pedem coisas que o pai e a mãe sabem que serão ruins para o filho e, portanto, não podem conceder aquilo que pedem. Deus, com mais razão ainda. Por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes nós temos também que compreender que sim, Deus sempre nos responde. Porém, nos responde não dando necessariamente aquilo que nós pensamos que precisamos, mas aquilo que realmente necessitamos. E Ele sempre se faz presente na nossa vida. A questão é que é preciso saber sintonizar com essa presença de Deus. Daí, por um lado, a razão pela qual Jesus fala da necessidade de rezar com insistência, sem nunca desistir, porque essa busca, essa insistência, não é que vai convencer a Deus em realizar o que eu peço, que seria absurdo, porque se Deus se deixasse convencer por aquilo que nós pedimos, Ele não seria Deus, porque não saberia de tudo.
né? E não seria onipotente e nem muito menos onisciente, ou seja, não seria capaz de tudo e nem menos seria, né, alguém que saberia de tudo. E Deus, antes que nós peçamos, já sabe o que precisamos. Portanto, nós não pedimos para convencer a Deus daquilo que precisamos, mas ao contrário, atenção no que eu vou dizer. Nós oramos para que nós nos convençamos de que Deus está sempre junto de nós. Mas ao lado disso, para que tenhamos essa sintonia e realmente experimentemos essa presença, é preciso que a nossa vida também corresponda à vida de alguém que realmente procura a Deus. Não por outra razão, o Evangelho de hoje termina com essa frase que é quase um lamento de Jesus, que deve também nos fazer examinar as nossas consciências. E ele diz o seguinte: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Às vezes, o problema é a nossa falta de fé. É porque nós condicionamos muito a nossa fé a ver os nossos caprichos realizados. E como Deus não sacia caprichos, Deus não resolve problemas, porque Ele é muito mais do que isso, a gente acaba que tem uma fé pequenininha, porque a nossa fé depende dessas realidades tão mesquinhas. O Salmo responsorial, ao contrário, nos exortava a algo muito mais superior. O Salmo 111, cujo refrão dizia e sintetizava um pouco todo o Salmo, o seguinte: feliz aquele que respeita o Senhor. Saber respeitar o Senhor, saber reconhecer a grandeza de Deus, saber reconhecer que Ele é Deus. E o que significa ser Deus? Ele está por em cima de tudo. Não é Ele, atenção, que deve vir em encontro às minhas necessidades, mas sou eu que devo, em primeiro lugar, colocar a minha vida, tudo aquilo que eu sou, aos seus pés, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. É verdade que Ele é nosso Pai. É verdade que Ele quer se fazer próximo. É verdade que Ele não quer ser um Deus distante. Mas isso não retira o fato de que eu devo sempre me lembrar de quem é Ele e nunca tomar essa proximidade, essa misericórdia, esse amor tão infinito que Ele tem por mim como algo que é óbvio, porque não o é. Por outro lado, olhando para a primeira leitura de hoje da terceira carta de São João, que como a segunda carta de São João que nós escutamos ontem, que tinha apenas 13 versículos, a terceira carta tem apenas 15 versículos, é muito curta. E é uma carta dirigida a esse fiel de nome Gaio, a quem São João recomenda que possa ajudar aqueles que estão sem querer nada em troca, pregando a palavra de Deus. Que bonita essa expressão que São João usa no versículo 7. Pois por amor do nome, eles empreenderam a viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos. É isso. Ser generosos. Ser habitualmente homens e mulheres, independentemente da situação social, independentemente da idade, mas sempre com esse coração aberto aos demais, por amor a Deus, por respeito a Deus, como dizia o Salmo 111. É desse modo que nós temos a nossa vida sintonizada com Deus e percebemos que as nossas orações, que as nossas súplicas, que as nossas preces dirigidas com insistência e perseverança são sempre e necessariamente escutadas por Deus. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, sempre na primeira leitura de hoje, São João terminava recomendando que todos fôssemos cooperadores da verdade. Que bonita essa expressão também, sermos cooperadores da verdade. Lembrando, quem é a verdade? O próprio Jesus se identificou com ela.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sejamos cooperadores de Jesus. Saibamos ser generosos. Saibamos respeitar a dignidade desse Deus maravilhoso que é nosso Pai. E assim, perseverando na oração, saberemos, não porque alguém nos disse, mas porque experimentaremos na nossa vida essa presença tão carinhosa, efetiva e cheia de prontidão que o nosso Pai tem para com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.